Vamos lá então. Tá gravando? Tá. Vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, vamos hoje, provavelmente hoje deve ser a última aula presencial. Eu já tinha antecipado na aula passada, né? Porque vocês vão ter a semana de prova daqui 2 semanas, 3 semanas. Aí uma quarta-feira não vai ter aula. E eu queria que vocês, para a prova, no lugar de vocês fazerem uma prova final, o que eu acho que acaba sendo pouco eficiente para você fixar a matéria, eu prefiro passar para vocês um trabalho. Na verdade não vai ser um trabalho, vai ser uma prova, mas que você vai responder em casa mesmo, portanto você vai pesquisar em casa, tudo bem? E vai responder. Eu acho que vai ser mais proveitoso para preenchimento do conteúdo da matéria, da disciplina, né? Então, hoje vai ser a última aula, provavelmente vai ser a última aula, eu vou mandar para vocês no grupo a prova para vocês fazerem em casa, porque eu acho que dessa forma vai ser mais eficiente. E aí vocês ficam liberados para a semana de prova, para perder noite de sono só com as outras matérias, porque acaba que, eu fui aluno também, acaba que você aprende lá na hora, mas depois você esquece, né? Então eu quero que vocês tenham um bom aproveitamento da matéria. E na verdade a gente conseguiu preencher o conteúdo, e hoje a gente termina, vamos dizer assim, com a discussão entre direito real, posse e detenção. Então a gente passa a falar desses 3 conceitos aí importantes. Perceba uma coisa, o direito, em regra, o direito, como regra, ele foca a situação da formalidade. O direito procura levar todo mundo a viver na formalidade, dentro da legalidade. O ordenamento jurídico, ele procura estabelecer uma ordem, na definição de quem é proprietário, na definição da identidade das pessoas. O próprio cartório de registro acaba sendo o espelho disso, para você criar uma situação de formalidade. Exatamente porque, quando você está na formalidade, você tem uma segurança quanto às titularidades e aos direitos das pessoas. O direito se preocupa com isso. Isso é uma diretriz de todo o ordenamento jurídico. Veja no direito de família. No direito de família, o ordenamento, por exemplo, para efeito de convivências, more uxório. More uxório, more em latim é costume. Uxório é de esposa. Convivência more uxória é quando 2 pessoas vivem como se fossem marido e mulher. 2 irmãos podem viver na mesma casa, mas eles não vivem como se fosse marido e mulher. Então você não vai falar de casamento nem união estável, em princípio, né? A convivência more uxória é quando tem aquele amor propriamente de marido e mulher. É claro que há debates, o que precisa para caracterizar isso? Precisa dar beijinho? Não, cada um ama do jeito que quiser e tal, não precisa dar beijinho. Cada um tem sua forma de amar. Mas o fato é que há uma diferença da convivência de um casal, homoafetivo ou não, não importa, e uma convivência de 2 amigos. Mas o direito de família se preocupa com as repercussões jurídicas desse relacionamento more uxório. Por quê? Você tem efeitos sucessórios. Então, se as 2 pessoas são casadas, um vai ser herdeira da outra, um vai ser pensionista no caso de morte
de um dos cônjuges e o cônjuge esteja vinculado a alguma previdência social ou privada, pode ser dependente de um plano de saúde, ou seja, há efeitos jurídicos dessa relação. Aí o ordenamento jurídico procura fazer tudo certinho. No direito de família, que muitos na doutrina, alguns doutrinadores simbolicamente chamam de direito das famílias, no plural. Eu pessoalmente não gosto muito porque acaba podendo passar uma mensagem que não é, tradicionalmente sempre foi o direito de família, porque daqui a pouco até zoofilia vão começar a incluir, não é bem assim. O ordenamento jurídico tem que ser aberto a todas as formas de amor, sim, naquilo que não prejudicar terceiros, etc. Então, eu não vejo problema nenhum no novos modelos e etc. O problema é que o nome, pessoalmente, eu acho que acaba sendo muito panfletário. Você acaba defendendo, por exemplo, se fala de família multiespécie, no direito de família, já ouviu falar? Multiespécie é que alguns doutrinadores sustentam que é entidade familiar, aquela composta por seres humanos e outras espécies. O Spike, o cachorrinho, o gato e etc. Eu tenho 2 cachorros, eu trato como filho, os 2 cachorros. Se você agredir o meu cachorro, eu acabo com a tua raça, assim, é um afeto mesmo, mas é cachorro. No sentido de que eu vou dar todo o respeito, não vai ter crueldade, coisa nenhuma. Meu cachorro até eu acho ele playboy demais, porque eles são caros assim por mês. Aí um só come a ração que tem que ser de R$300, porque ele tem não sei o quê. Aí até o pet, eu fui levar ele no pet mais raiz, mais barato e raiz e tal. Aí o meu cachorro começou a ficar trêmulo, porque ele viu que era um calabouço medieval, um negócio meio escuro, assim, sombrio. Aí ele começou a ficar trêmulo. Eu falei, não, cachorro, vai, é mais barato aqui, você vai. Aí eu desci com ele, aí quando eles colocaram dentro de uma gaiola, meu cachorro não queria entrar de jeito nenhum. E era aquela gaiola que fecha com a porta de acrílico, só com 3 buracos. E quando eu desci para levar o cachorro, que eu quis levar para poder ver, eu comecei a ver que era abafado. Aí eu comecei, tá torturando o meu cachorro aqui. Eu sei que na hora até constrangi a mulher, a dona do pet lá, do açougue, né? Aí eu falei, olha, vou tirar meu cachorro. Não, desculpa, eu não quero não. Aí eu tirei porque fiquei com o coração apertado. Aí levei meu cachorro no outro pet, que é um pet que cobra assim, sei lá, tipo R$120 para cortar. É um negócio assim, você morre quase R$1.000 lá toda vez que vai levar o pet. Aí lá tem música clássica, Beethoven, não sei o que, um negócio luxuoso. Aí meu cachorro fica feliz, quer dizer, eu gasto com o cachorro mais do que um valor alto, assim. Mas ele merece, é meu filho, etc. Meu filho sócio-afetivo, né, sei lá. Mas isso, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque você acha bonitinho que você vai chamar de família, porque se chamou de família, tem outros efeitos jurídicos. O conceito jurídico de família envolve, ele vai ser meu herdeiro? Não. Ele tem direito à pensão alimentícia, e eu posso colocar na prisão o devedor de alimentos. Então tem o divórcio, aí o ex-marido, por exemplo, os dois querem ficar com o cachorro, aí o cachorro acaba ficando com a mulher, vamos supor, e aí ele é condenado a pagar pensão alimentícia, binômio necessidade e possibilidade, e se ele atrasar ele vai para a prisão? Não. O ordenamento jurídico prevê isso para criança ou ser humano. Ah, mas é vacilo, o cachorro vai morrer de fome? Não, não é isso. Você tem outros mecanismos. Se o casal se divorcia e está lá o cachorro playboy que tem até faculdade para cachorro, né? O pessoal paga R$600, R$700 por mês para o cachorro ficar. Minha esposa até estava querendo que eu colocasse o bolota nesse lugar, era 600 por mês. Eu falei, Leilinha, o meu cachorro, o nosso cachorro vai fazer faculdade? Para que eu vou pagar R$600 por mês para ele ficar de manhã e de tarde brincando com outros cachorros? Não, ele está feliz aqui e tal. Bem, eu pelo menos não sou fã, mas eu sei que uma galera coloca lá, paga quase R$1.000 por mês, o cachorro tem spa, tem não sei o que lá.
Tem boletim, inclusive, para ver o desempenho, né? Tem mesmo. Aí tudo bem. Esse eu não sabia, não. Mas então, não dá, assim, eu não vou fazer. Mas tá lá o cachorro playboy, aí tem um divórcio, e eventualmente o marido não gostava do cachorro, vamos supor. E ele fala, eu não quero, pode ficar com o cachorro. Tem lógica você condenar o marido a ficar pagando pensão alimentícia vitalícia para o cachorro? Nem teria, por um motivo. Cachorro é diferente de criança. Se o casal não quer mais o cachorro, você doa. Você pode doar para terceiros que querem pegar. Você vai doar a criança. Por isso que você é obrigado a sustentar isso sob pena de prisão. Se o marido não quer mais manter o cachorro, você pode doar para outra pessoa. Não é matar o cachorro, não é sacrificar, porque esse tipo de tratamento bárbaro já foi proscrito pelo menos deveria ter sido proscrito já. Mas pelo menos você pode doar. Então, enquanto doar, não tem porquê colocar prisão civil, nada disso, etc. Pode até criminalizar maus tratos e etc., mas não estender o que é para ser humano para cachorro. Não faz sentido. Guarda compartilhado. O próprio STJ falou, opa, ministro Luiz Felipe Salomão, vamos parar com esse tipo de misticismo, desse tipo de atuação meio mística de humanizar o cachorro. Não é guarda. Guarda é conceito para criança, para ser humano. O que você tem é um direito de titularidade que os pais têm sobre o cachorro e você vai estabelecer uma espécie de condomínio e convívio conjunto. Então, o direito de estar com a coisa. É melhor tratar assim do que tratar propriamente com conceitos que são direito de família. Os pressupostos são diferentes. Mas tem gente que diverge, tá? É só uma posição que, por enquanto, é a posição para a qual o STJ está acenando, né? Diga, esqueci o nome. Halita. Eu vi, aleatório, mas eu vi um post que o moço foi fazer o censo do IBGE, e aí ele foi cadastrar, né? Aí eu mandei um quadro, aí pedi nome, idade, aí pedi escolaridade. Aí ela, não, eles não vão pra escola não, eles são patos. Aí abriu a porta assim, 4 patinhos saindo. Então a família dela era 4 patos, filhos. Então, assim, pode chamar de família, no sentido popular e tal, de afeto, mas direito de família, aí avacalhou com... Eu preenchi hoje o formulário do IBGE, que está tendo censo, aí tinha lá quantos moradores. Eu cheguei a pensar em colocar o Bolota e o Sushi, né? Mas eu falei, mas não, eles não são e tal. Mas até avacalha, enfim. Temos que separar as coisas. Agora, isso não significa ser brutal, selvagem, paleolítico, da idade das pedras de ficar matando cachorro, não é isso. É só tratar as coisas na sua devida posição. Parêntese. Em nenhum lugar do mundo, se fala que cachorro é sujeito que é pessoa ou tem personalidade jurídica. Aqui no Brasil estava tendo debate para criar isso, colocar o ser humano, o cachorro como ser humano, ou sujeito de direito, com personalidade, etc. Não faz sentido, na verdade não é esse o tratamento é outro. O tratamento e é o que é feito na Alemanha, na França, em Portugal e na Áustria, nos códigos civis, e em Portugal é uma lei, Estatuto dos Animais. É só dizer que o animal não é coisa, é uma terceira categoria, não é bem, ele é uma terceira categoria. Também não é ser humano, é uma terceira categoria com tratamento especial. Ele não é igual a uma garrafa. Você terminou de beber água, você joga a garrafa no lixo, não vai fazer isso com o cachorro. Tem uma dignidade, mas, enfim, voltando aqui, o fato é que o direito de família, preocupado com os efeitos jurídicos de um relacionamento moro-uxório, chama a sociedade à formalidade. E dentro do direito de família, a situação de formalidade é o casamento, que é o ato formal lá por meio do qual as pessoas casam. O ordenamento jurídico estimula a formalidade. E como regra geral, o ordenamento jurídico só protege situações
que estão dentro da formalidade. Não tem nada de errado, essa é a regra mesmo. Não é casa da mãe Joana. O Estado não pode ser caótico, desordenado. Tem ordem nas coisas, tem regras. Porém, em situações excepcionais, então, o direito como regra, ele tutela a formalidade, dá direitos para as pessoas dentro da formalidade. Mas em situações extremamente excepcionais, é exceção, quando há um elevado clamor social, quando há um imperativo de justiça corretiva para corrigir a situação de desordem, o ordenamento jurídico, de forma excepcional, tutela a informalidade. Mas isso é exceção. O ordenamento jurídico não quer que as pessoas vivam na informalidade, porque isso seria desordem e geraria insegurança jurídica. Aí é terra de ninguém, é faroeste. Mas, excepcionalmente, o ordenamento tutela a informalidade, é exceção. No direito de família, isso acontece, pelo menos em alguns países. Como muitas pessoas não casam, e às vezes não casam por quê? Não querem perder uma pensão por morte de militar, que dependendo de como for, pode se extinguir com um novo casamento. Ou não casa porque se casar, pode deixar de ter que participar. Por exemplo, conheço já vi um caso de uma mulher, madame, um sapato Labutin e ganhando casa no programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é para pessoas de baixa renda. Como é que ela participou? É que a renda na babesca dela é do marido, na verdade companheiro. Como ela vive em união estável e não está nada formalizado, ela se declarou solteira no programa social e participou. Fica invisível. A união estável deixa você invisível. Invisível perante terceiros. Aí você consegue participar do programa social para pobre, mesmo tendo uma família rica, porque na verdade você oculta que vive em união estável. A união estável faz você virar um fantasma diante de credores, ou você torna o teu patrimônio um fantasma, porque eu entro com uma ação de execução contra você, tento penhorar bens, não encontro nada. Só que eu vejo você indo para Miami, vejo você indo para Nova York, vejo você indo para Dubai, para tudo que é lugar, Maldivas, mas você não tem nada para penhorar. Por quê? Porque você vive em união estável e todo o patrimônio está no nome do companheiro ou da companheira. E aí os credores não conseguem penhorar. Ah, mas o credor vai provar que você vive em união estável. Muito raro na vida prática. Você não sabe. Você não sabe o estado civil das pessoas, em geral, se você não olhar no cartório. Por exemplo, até entre aqui os amigos, você não sabe se o teu vizinho vive em união estável ou se é namoro, ou se ele está sozinho, nem sempre você sabe, só se for um amigo muito íntimo. Então, na prática, você não consegue. O que eu quero dizer é que a união estável, de uma certa forma, é uma situação, do ponto de vista de ordem, de organização, ruim. Porém, o nosso ordenamento, de forma excepcional, por imperativo de justiça corretiva, acaba tolerando e disciplinando a informalidade. No direito de família, por exemplo, essa informalidade tem efeitos jurídicos com o nome de união estável. Porque observamos, pelo menos no Brasil, que se a gente não reconhecesse a união estável, a gente teria muitas injustiças no caso concreto. Porque os brasileiros são informais, nós temos uma cultura de informalidade, está nos livros e nos estudos de sociologia. Basta ler Roberto da Mata, ler Raimundo Faoro, ler Viana Mogg, ler qualquer sociólogo e você vai ver que uma das características da sociedade brasileira é a informalidade. Junto com o gangsterismo e malandragem também, que é uma coisa que ainda se mantém. Até ópera para malandro a gente faz, né?
Isso não é só do Brasil, é na verdade da América Latina. Lembro de um professor uruguaio, esqueci o nome dele, André Gomes, esses nomes hispânicos. Lembro ele falando, até uma caricatura, nos países latino-americanos, se você faz a mão, ou você faz um gol com a mão e vira campeão, vira La Mano de Dios, que foi o gol com a mão que o Maradona fez na Copa de 82. Vira a mão de Deus, não é a mão do diabo, é a mão de Deus. Por quê? Porque você ganhou na fraude. Isso é na América Latina como um todo. Isso está meio que no imaginário da América Latina como um todo. A América Latina como um todo é assim. Não que os países acima da linha do Equador sejam santos, não tem freira no bordel não, assim, também tem malandragem e tudo, mas não é em escala institucional tão grande como é nos países latino-americanos. Isso é questão de sociologia. E aí, Pedrão, tudo bem? E aí, meus amigos, querendo ou não, nós temos que lidar com essa realidade. E temos que ter certas correções disso. E uma das correções é a união estável. Então, a união estável é necessária no Brasil? Ainda é. Ainda é, porque senão você vai gerar muita injustiça e geralmente são as mulheres que ainda estão evoluindo na luta pelos direitos de igualdade, mas na vida real, ainda na prática, você tem o cara que tem o dinheiro e ele comete violência emocional, psicológica, financeira, material contra a mulher, aí não casa, mas ainda assim está vivendo junto com a mulher, não formaliza nada, e aí depois o cara morre e a mulher fica sem herdar nada, porque não seria casada. Não faz sentido, a gente tem que sim ter uma certa justiça corretiva. Então a união estável no Brasil acaba sendo uma gambiarra necessária para consertar o alto grau de informalidade que nós temos dentro do direito de família. Eu cheguei a publicar um artigo, inclusive até cito, faço referência no manual, dizendo que a união estável é péssima, mas é necessária por enquanto. É péssima, mas é necessária por enquanto. É péssima. Os países europeus, e já falei isso acho que em outra aula, também eles não admitem união estável. Ou a união estável que tem lá não tem nada a ver com a daqui, como a união de fato, né? Acho que eu já falei isso em outro momento, né? Mas o que eu quero realçar é, de modo excepcional, o direito, ele acaba dando efeitos jurídicos às situações informais. Quando? Quando houver um clamor social muito grande. No direito de família, um exemplo é a união estável. Agora, isso também tem efeitos no direito das coisas. Em questão de direito das coisas, nós também temos uma situação de informalidade. Quando falamos de direitos das coisas, nós falamos o que nós estudamos até hoje. Falamos de direitos reais. Os direitos reais, direito real de propriedade, usufruto, hipoteca, etc., é a situação formal de titularidade sobre as coisas. O nosso ordenamento quer que as pessoas tenham direitos reais. Se é sobre imóvel, registrado na matrícula do imóvel, tudo certinho. Na linguagem popular, o ordenamento jurídico quer que todo mundo tenha imóveis, por exemplo, escriturados, né, como o pessoal fala. Quer até que isso é horrível do ponto de vista técnico falar escriturado, mas o pessoal fala no popular, porque o correto, na verdade, é ter um direito real de propriedade, registrado no cartório de imóveis, etc. Mas no mercado o pessoal chama de escriturado, né? Compre o terreno escriturado. Tá? O ordenamento jurídico é que todo mundo viva na formalidade. Porém, não podemos negar que mesmo no direito das coisas, nós temos titularidades informais sobre bens, especialmente imóveis. Aqui em Brasília, grande parte dos senhores já deve ter tido contato, de forma direta ou indireta, com situações de informalidade. Vamos comprar um lote ali no condomínio Império dos Nobres que está acabando de surgir.
vamos comprar um lotezinho, tá baratinho, no condomínio que acabou de nascer. Aí você vai lá, você sabe que não tem registro na matrícula do imóvel, coisa nenhuma, tá lá todo mundo com aquela cara assim, meio de fazendo a coisa na escuridão e tal, a boca miúda, vem cá, compra aqui, barato. Você vê que é uma coisa meio, parece aquelas, na Argentina, em Buenos Aires, aqueles caras que ficam vendendo câmbio, aí te chama para um lugar escuro lá e faz... Você sabe que está na informalidade, todo mundo sabe. Ah não, mas aquela senhorazinha que nem estudou, ela não sabe que aquilo não é regular. Meu querido, quando se fala de dinheiro, não tem faixa branca. Todo mundo sabe que é mais barato porque não tem registro. E aí não precisa muito de ser doutor em Harvard ou não. Em termos, claro, não estou falando da situação em que a pessoa é enganada, que o cara apresenta uma escritura falsa e tudo mais. Mas todo mundo sabe quando se está em situação de informalidade ou não. Diga, Pedro. Cara, eu assim, não queria ficar viajando assim, mas o quanto dessa informalidade, assim, sobretudo nos registros públicos do DF, não é tolerado por uma dinâmica eleitoral? Assim? É mais do que isso. Na verdade, quando você fala dessa informalidade, e aí só dando nome aos bois, no direito das coisas, nós reconhecendo a existência de situações informais de ocupação de bens, mesmo sem registro, mesmo sem o ocupante ser titular, nós também aceitamos, de forma excepcional, dar efeitos jurídicos em algumas situações. E o nome dessas titularidades é de posse. Então, a posse é um direito de titularidade, é uma titularidade, propriamente. A gente vai ver, eu vou depurar mais o conceito, não necessariamente a posse envolve informalidade, não necessariamente, mas ela serve para isso, especialmente serve para isso. Só que o Pedro fez uma pergunta que é bem profunda. Até que ponto não é o Estado que estimula isso? Percebe que em 1500 lá, quando o Brasil foi descoberto, ou invadido, como você queira, para mim tanto faz. Inclusive os indígenas estavam aqui também invadiram outro, não tinha santo também não, era todo mundo, era um momento de selvageria. O problema é que os europeus eram uma tribo mais forte, né? Então, no final dos contos era um bando de selvagem, essa é a realidade no passado. O que não significa que a gente tem que procurar fazer algum tipo de justiça reparatória, sim, para os indígenas e tudo mais. O que eu estou dizendo é só que não tem aquela pureza toda não, assim, quando você estuda a América pré-colombiana, você vê a selvageria que havia, como há também na Europa, não é muito diferente. O ser humano tem sangue vermelho em tudo que é lugar. Mas eu dizia, quando Portugal invadiu o Brasil, ou ocupou o Brasil, ou descobriu o que seja, ele dividiu em várias capitanias hereditárias, não lembro, 14, quantos eram? 15. E cada capitania hereditária, ele deu para um nobre português, que seria uma espécie de ministro dele, deu uma obrigação de esse nobre fazer ocupar. Eu cheguei a falar disso numa das aulas? Acho que eu falei. Então, exato, das terras devolutas, eu falei, acho que foi uma das primeiras aulas. Mas lembre que esse nobre português começou a estimular que vários portugueses viessem ao Brasil para ocupar terras. E havia um caminho formal. O caminho formal era a Carta de Sesmarias. Então ele dava uma Carta de Sesmarias para quem viesse. E a Carta de Sesmarias era como se fosse um título de propriedade sobre uma gleba de terra. Não chegava a ser uma propriedade propriamente, mas era o equivalente. O que aconteceu? Muitas pessoas que receberam a Carta de Sesmarias não vieram. Ou vieram e começaram a ver que havia terras vazias. Eles começaram a invadir. E essas invasões, na verdade, eram estimuladas pelo Império Português. Inclusive, não era só no Brasil, não. Portugal chegou a fazer esse uso do Instituto de Sesmarias para estimular invasões, estimular ocupações, até lá no território dele também, naquelas brigas que houve na Península Ibérica, na definição do Estado português. Então, o Estado, às vezes, estimula mesmo. E isso se mantém até hoje, de uma certa forma. Só muda Portugal e vira o Estado brasileiro. Tanto que a gente toda hora tem
leis de regularização fundiária vindo. E o Estado meio que tolera um pouco as invasões mesmo. Mas é como se fosse aquele tipo de situação camuflada. Ou seja, no discurso para o povo, você fala, não, somos contra invasão, etc, etc. Mas nos bastidores você fala, invade, ocupou, deixa que a gente dá a retaguarda. É que nem tortura. Tortura é abominável e tal. Mas vai no interior de uma delegacia, não dá para dizer todas as delegacias, aliás, eu acho que até são poucas. Mas na vida real você vai encontrar situações de tortura que ocorrem às escondidas. Dependendo da situação, então, acontece. O que, na verdade, assim, eu pessoalmente, pelo que eu vejo, a polícia em geral, especialmente do DF, que é o que eu conheço mais, não pratica esse tipo de, nem de longe, esse tipo de conduta. Mas, bem, pelo que se ouve falar, parece que há em outros locais assim, né? Costuma-se... enfim, o fato é, vocês já sabem da vida como ela é. O fato é que meio que você deixa ali nas escondidas. Então, o Estado brasileiro acaba estimulando invasões. Não digo que institucionalmente, mas nos bastidores sim. E querendo ou não, tem uma justa causa. Porque você percebe uma coisa, por exemplo, a gente fala de proteção ambiental. Tem que proteger mesmo o meio ambiente, evidente. Senão vai dar zebra lá na frente. Só que você vê que, de um lado, você tem terras, por exemplo, Brasília. Vamos pegar a nossa realidade aqui. Asa Sul, Asa Norte, tem várias restrições urbanísticas, não dá para morar muita gente porque você não pode construir prédios muito altos, etc. As pessoas começam a ter que trabalhar e querem morar perto do centro. Aí começam a morar ao redor de Brasília. Aí, coitado do Alexandre do Guará, né, que não mora no Lago Sul nem no Lago Norte, aí vai ser... Estou debochando, tá? Não estou fazendo coro da... Mas aí começa a morar aqui, ao redor. Aí ao redor também começa a ter restrição urbanística. E muita gente vindo para a capital. Muita gente querendo procurar emprego aqui e vindo para cá. O que acontece? As pessoas começam a morar na rua. Aí chega uma hora que o próprio governo vê. Olha, colocar num caminhão, num ônibus e levar todo mundo lá de volta para a terra natal não vai dar certo. Na cidade interior os pessoal fazem isso. A polícia... Quando chega imigrante, assim, o pessoal coloca a força mesmo, expulsa. Não posso fazer isso. O que faz? Indiretamente deixa o cara ir lá invadir um terreno ali perto da estrutural, invade ali no outro, e o governo meio que deixa. Vai lá. Está desmatando. Ninguém está vendo, não. Eu não fui acionado, o governo vai deixando. Aí quando você vê, o ovo da serpente já chocou e já tem... uma ocupação consolidada, não dá mais para derrubar. Então o governo meio que tolera. O que eu quero dizer é que, no final das contas, a informalidade proprietária, as invasões, são meio que socialmente toleráveis. É quase que tentando pegar lá, era o Zaffaroni que fala em direito penal, é como se fosse uma adequação social do tipo para afastar a tipicidade do crime. É meio que isso que acontece. Por exemplo, quem compra terreno irregular, compra posse, eu não compro. Eu pessoalmente não compro porque não é minha praia. Mas quando eu vejo alguém comprar, eu não fico chamando o cara de desonesto, nada disso. Ele está jogando de acordo com as regras do jogo. Mutatis mutandi é como se a ordem jurídica de Passárgada, do Boaventura dos Santos Souza, estivesse do Brasil inteiro em questões proprietárias também. Vocês leram o artigo Ordem Jurídica de Passárgada, do Boaventura? Não? Eu considero uma leitura indispensável. Você não pode sair da faculdade, ainda mais da UNB. Não sei como é que você está agora, no 7º semestre, não leu, porque geralmente lá nas matérias iniciais, propedêuticas, geralmente eles obrigam você a ler. Coloca no Google, lê esse artigo, que é o artigo do Boaventura, que inclusive é muito... O professor José Geraldo e outros costumam celebrar muito. Ninguém conhece esse artigo. Basicamente, o Boaventura dos Santos
sociólogo português, sociólogo jurídico, né? Veio para uma favela no Brasil, ficou fazendo pesquisa de campo. E o que ele identificou? Que havia duas ordens jurídicas paralelas nas favelas. Uma era a estatal, representada pela polícia, etc. E a outra era a ordem jurídica dos traficantes. E ele demonstrava que até briga entre vizinhos, quando escalava, os vizinhos não podiam chamar a polícia. Se chamasse o dono do tráfico, o chefe do morro, ia acabar punindo. Eles levavam as demandas para o chefe do morro. Então vai lá para o chefe do morro, para o traficante, e fala, ó, fulano não quer me devolver o gato. Aí ele, não, mas o gato é meu. Aí o chefe do morro vai dar o veredito, porque ele não quer que a polícia fique entrando no morro por questões periféricas. Aliás, até pequenos furtos, às vezes, ladrãozinho, às vezes é punido pelo próprio chefe do morro, porque esses crimes acabam atraindo a polícia. E aí tem até forma de execuções da sentença bem eficiente, como micro-ondas, né? Coloca o cara dentro dos pneus e queima. Em uma favela aí do Rio, estava acontecendo de haver já, eu lembro lá, eu li a reportagem, já tinha havido uns 50 discos voadores. Aqui que é disco voador. É engraçado que o pessoal usa umas metáforas fora do normal. Aqui que é o disco voador. O que era? Já tinha tido, era uma coisa assim, tipo em 3 meses já tinha tido 50 discos voadores. O que era disco voador? O pessoal que não respeitava o chefe, ou das milícias, ou do tráfico, não importa, ou não pagasse os valores lá de taxa de proteção, etc., desapareciam, viravam discos voadores. Aí pronto, o cara desapareceu. Na verdade, eles matavam, desossavam, faziam o que for. E aí ele falava, basicamente você tem duas ordens jurídicas. O Brasil não é muito diferente, em escala nacional mesmo, em alguns pontos. Inclusive é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado grave. Em 2012 ou foi 2014, não sei se eu contei isso, mas é algo gravíssimo. 13 candidatos a vereadores na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foram assassinados a queima-roupa. O que a polícia falou? Não tem indício de ter sido execução, não sabemos ainda, estamos investigando. E não investigou nada. O que é aquilo? Na prática se você quiser ser político e atacar ou as milícias, ou traficante, ou o que seja, tudo saindo no mesmo saco, tu vai morrer. É basicamente isso. Não estou dizendo que a criminalidade já tenha se institucionalizado, porque não há prova disso. Mas 13 candidatos assassinados, eu acho que é alguma coisa, né? Assim, que demonstra que PCC e companhia, etc., talvez não seja tão longe. E aí a gente tem um problema, porque se isso domina o país como um todo, a gente vira o México. Literalmente liderado pelos patrones, né? Os chefes de cartel, que acabam que até hoje mandam e no final dos contos acaba tendo duas ordens jurídicas. Isso é péssimo, o país nunca vai desenvolver, é uma coisa meio cancerígena, de metástase, que depois, assim, daqui a pouco a gente vai ficar o resto da vida na lama, né? Mas, enfim, eu faço essas observações periféricas para dizer que essa cultura de formalidade ainda se espalha no país, inclusive em questão proprietária. E por isso, o nosso ordenamento acaba que tem que dar efeitos jurídicos às situações informais. Então veja que a posse é um instituto jurídico vinculado a uma situação de fato. Agora, mesmo no bordel tem que ter um mínimo de ética. Mesmo na zorra tem um mínimo de ordem. Não é qualquer coisa que tem efeito jurídico, não. Mesmo direito de família, não é qualquer relação informal que parece casamento que é casamento. Se for, por exemplo, uma relação entre pai e filho, mora uxório, o nosso ordenamento proíbe casamento de pai e filho. Se o pai e a filha, por exemplo, vivem como se fossem casados, é uma situação informal, não vai ser união estável. Aí o nosso ordenamento desqualifica para uma situação chamada de concubinato.
que não é família. Não é tratado dentro do direito de família. É tratado dentro do direito obrigacional e direito societário. Não vai ter herança, nada disso. Mas pode dividir bens? Pode, como dois sócios de uma empresa que dividem os bens de acordo com aquilo que eles aportaram. Então, se o camarada tem uma amante ou a mulher tem um amante e os dois compram um apartamento e depois acaba o concubinato, acaba aquela relação de amante, eles podem dividir, a amante ou o amante tem direito ao apartamento, tem direito só aquilo que ele contribuiu patrimonialmente, assim como dois sócios de uma empresa. Mas você não trata como direito de família, isso é tratado em outro departamento, direito obrigacional, direito societário. Mas não é tratado em direito de família, por quê? Tem um mínimo de regra. Isso é fundamentalismo de costume. Nada a ver. Islândia, que é o país mais ateu que tem no mundo, não tem nada de religião. Você não vai ter isso, porque isso é zorra. Isso é zorra no sentido de traição. É diferente totalmente, já falamos disso, família poliafetiva, que é trisal, quadrisal, que tem consenso. Eu não estou falando disso, estou falando de gangsterismo emotivo. Traição, adultério, você fala que está, mas está traindo. Ou violência, isso aí é evidentemente contrário ao ordenamento, porque há injustiça. E no direito das coisas, também. Não é casa da mãe Joana totalmente, não. É parcialmente. Tem ética até na criminalidade tem um mínimo de ética. E determinadas situações de ocupação não vão ser enquadradas como posse, vão ser enquadradas como detenção. A detenção é como se fosse concubinato. É uma situação, de fato, desqualificada. Porque até entre os bandidos tem ética, né? Quem gosta de filme de máfia e tal, você vai ver lá que tem alguns respeitos éticos mínimos, até entre os mafiosos e tal. Até em guerra, né? Tem direito de guerra, direito mínimo, não pode torturar. Na prática isso não funciona, né? Mas a gente coloca um mínimo de ética até em guerra, em direito internacional público e tal. É difícil chamar direito internacional público de direito, em algumas partes. Na verdade, aquilo é briga de força, é mais retórico do que... Mas voltando, mas é necessário, mas eu digo que é mais retórico porque direito... Você tem campo de concentração na Coreia do Norte, alguém vai lá investigar? Tem na China, você vai lá investigar? Ninguém consegue, porque é questão de força. Vale o ius bellium, né, no direito internacional público. Mas, enfim... No direito das coisas, também nós temos limites éticos até para a informalidade. Bem, esse é o panorama inicial e eu quero que vocês guardem isso com você. É exceção, o ordenamento jurídico protege situações de informalidade. Isso, dei exemplo do direito de família, dei exemplo do direito das coisas, mas também você vai ter isso no direito contratual, no direito obrigacional, em outras situações, também você vai acabar tendo algumas hipóteses como essa, como proteger em nome da boa-fé, suprécio, surrécio, tucoque e outros institutos, são situações também de gambiarras, vamos dizer assim, para proteger excepcionalmente situações informais. Mas isso é exceção. E que no Brasil é necessário por conta da nossa cultura. Você não tem muito problema na Europa de posse, como temos aqui, porque já está tudo meio consolidado, assim. Não quer dizer que é justo, né? A distribuição. No Brasil você tem ido um outro ponto, né? O índice Gini é um índice que demonstra concentração de terras. O índice Gini do Brasil é um dos maiores do planeta. Você tem uma grande concentração de terras na mão de poucos. Então acaba que por conta disso também a gente acaba tolerando alguns tipos de posse. Embora eu pessoalmente acho que tem que ter outros caminhos propriamente do que estimular gangsterismo fundiário. Mas, e para mim também a gente tem que separar as hipóteses. Uma coisa é imóvel urbano, outra coisa é rural. O índice Gini é imóvel rural, não é urbano. Urbano não tem por que você ter gangsterismo em princípio. Porque, percebe,
quando nós falamos de posse, o que é a posse? A posse é uma situação de fato com efeitos jurídicos, como se fosse a união estável. Então, o nosso ordenamento dá alguns efeitos jurídicos para a posse. A posse é disciplinada no artigo 1900... Calma aí. Pô, como é que me deu branco? Fala isso toda hora. Artigo 1996... Não é 1996. Enfim. 1196. Obrigado. 1196 seguintes do Código Civil. É uma situação, de fato, para o qual o ordenamento jurídico dá efeitos. Só para a gente ter... Eu vou depurar mais o conceito, mas só para a gente ter exemplos de efeitos. Que efeitos tem? Há o efeito mor, o efeito mais desejável, o efeito com o qual todo posseiro sonha. O uso capião, que é a porta de entrada para a formalidade. É a porta de entrada que conecta o inferno ao céu proprietário. É da onde você pode sair de uma situação de informalidade e passar a ser agora titular de um bem sob o ambiente da formalidade. Para você poder pegar hipoteca, para você poder alienar o bem com maior valor, para você poder explorar o bem sem limitação, porque quando você só tem a posse, você tem vários limites, você não consegue hipotecar a posse, no final das contas, não consegue oferecer em garantia. E o uso capião é exatamente essa porta de entrada, porque o que é o uso capião? É a aquisição, e a gente fala que é originária. Por que é uma aquisição originária? Porque, na verdade, não teria transmissão por uma ficção jurídica. Você presume que ele renasceu, que o imóvel renasceu. Você reseta, é um reset do passado dominial. É como se aquele imóvel tivesse nascido pela primeira vez, novinho em folha. Na Bíblia se fala de nascer de novo, né? É como se nascesse de novo. Então, se tinha alguma hipoteca, ela desaparece. Se tinha qualquer problema antigo, é irrelevante para o uso capiente, para quem usa o capio. E é a aquisição originária do direito real. Você passa a ser proprietário do bem pelo transcurso do tempo de posse ad uso capione. Nós temos várias espécies de uso capião. Você pode ter uso capião sobre imóvel e uso capião sobre imóvel. O uso capião sobre imóvel está lá pelo artigo 1232 e seguintes, mais ou menos. E o uso capião sobre imóvel está lá no artigo 1261 e seguintes. Aí você tem prazos lá e tem várias espécies de uso capião, que eu não vou tratar aqui, mas vai ser objeto de pergunta na prova de vocês, que vai ser feito em casa, né? Como eu já mencionei propriamente. Porque na aula eu foco mais o que tem mais dificuldade de se aprender sozinho. Isso aqui vai ser um ponto. Eu tinha falado para o pessoal que vocês vão fazer a prova em casa, então eu vou passar. Depois eu falo de novo, falei no início da aula, alguns não estavam. Problema. Entre as hipóteses de uso capião, uma que nós temos é, por exemplo, o chamado uso capião especial urbano e o uso capião especial rural. Em ambos os casos, mesmo de má fé, o cara invadiu o imóvel,
Ele sabia que era de um terceiro, ele pega e invade. Fala, tá dando mole, bobeou, dançou. Cochilou, o cachimbo cai. O cara vai e invade o imóvel. Invadiu. A casa do camarada estava fechada porque ele viajou, ou porque ele tinha 2 casas, ele deixou fechada. Alguém ficou sabendo disso, arromba a porta, troca a fechadura e ocupa a casa do cara. Má fé total. Mesma fé, se o cara ocupar por 5 anos, o tempo durante o qual você se forma na faculdade de Direito aqui, 5 anos, o cara já se torna proprietário do bem. Tem algumas restrições. O cara não pode ter outro imóvel para aplicar esse uso capião. O imóvel, em princípio, não pode ser grande. Aí o que é imóvel grande? Imóvel rural, imóvel urbano, até 250 metros quadrados. Alguém aqui mora num apartamento de 250 metros quadrados? Poucos. E se morar, tu já é meio felizardo, assim, porque quem mora já num apartamento de 80 metros quadrados já está celebrando. Mas vale até 250. É porque quando foi feita a lei, não foi pensado em apartamento. Se pensou em terreno. Um terreno de 250 metros quadrados não é tanta coisa assim, não. Mas vale também para apartamento. Quero dizer que, se um camarada viu um apartamento no Leblon dando sopa, porque o proprietário está viajando, e ele vai, arromba a porta, e entra naquele apartamento que vale 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, se ele ocupar por 5 anos, ele se torna proprietário. Se você invadir uma terra que está lá dando sopa e ficar 5 anos, se ela tiver menos de 50 hectares, você se torna proprietário. Qual o recado? Porque aqui é um público de pessoas que estão fazendo faculdade, cada um com sua realidade, mas assim, em princípio vocês estão dentro de um público bem reservado. Vocês têm que até tomar cuidado para não ficar fazendo filosofias e reflexões de danoninho e palacianas, porque as pessoas tendem a delirar. Quem nunca passou a vida como ela é, vê o dia a dia, tende a delirar, defender coisa que só se defende na Torre de Marfim e tal, virar que nem Aí chega um dia lá que o povo vem e corta a cabeça de todo mundo, que foi na Revolução Francesa, fica no palácio, fica delirando. A vida não é bem assim. Na vida real, a maior parte das pessoas, quando o camarada vê que pode ocupar por 5 anos a terra, o que o cara vai fazer? Vai invadir. Você estimula a invasão isso aqui. Que é o que acontece na vida real. Por isso você vê toda hora lá, vendo lote baratinho, lote em Corumbá de Goiás, lote ali, aí você vai vendo baratinho, aí você vai vendo o valor, e é lotado disso. Por quê? Porque as pessoas invadem. Porque isso é meio que estimulado pelo nosso ordenamento. Tanto que, na Europa e nos Estados Unidos, e provavelmente deve ser assim também no Japão, nem olhei, uso capião de má fé 30 anos. 30 anos. Código Civil francês, Lei Civil do Texas e outras leis que já chega a ver 30 anos de má fé. Por quê? Porque não é gangsterismo. Meu querido, você vai se formar, se você seguir o caminho normal, for lá, seguir a vida, virou classe média, sabe quando você vai ser proprietário de um imóvel, de 1 milhão quitado? Quando você tiver lá 50 anos, 60, já está perto de pendurar a chuteira, aí você quitou o seu financiamento na Caixa Econômica. Agora, o malandro não. O malandro invade em 5 anos, já é proprietário. E daqui a pouco invade outro lá também, coloca a esposa para invadir, daqui a pouco coloca toda a família para invadir, pronto, a família toda já virou dono de imobiliária e já vai colocar inveja no Paulo Otávio. Tudo na invasão. É necessário. Para mim, isso aqui tinha que acabar para imóvel urbano. Imóvel rural, eu até engoliria ainda. Para mim, eu não engoliria também não, mas assim, se tiver que negociar, isso aqui tudo bem, dá para transigir. Imóvel urbano não faz sentido. Na prática, sabe o que acontece com as hipóteses de uso capião? Em muitos casos, grande parte dos casos, é o generoso que é punido. É o camarada que deixou um amigo, um conhecido, ficar morando no apartamento dele, na casa dele, ou no terreno, ocupando. Aí esse generoso morre,
guardou consigo a memória da ocupação, vai para os filhos que não sabem de nada, aí os filhos, quando pesquisam no cartório, vê que tem aquela casa e está ocupado por uma pessoa. Aí ele vai lá no camarada e fala, ô fulano, desocupa aí a casa. Eles falam, não, já usucapi. E aí os filhos não têm como provar e alegam o usucapião. Na prática é para isso, que tem grande parte dos casos que acontecem são situações como essa. Generoso que é punido. Fala, Pedro. Assim, se a situação de posse ou detenção for de uma terra restrita publicamente... Não, se for bem público não pode usucapiar. Mas tem regularização fundiária, vai ter, uma hora ou outra. O governo não vai te tirar. Quantas ações de desocupação? É raro que eles mandam lá os tratores e a galera do AGFIS lá. Não é mais AGFIS, é outro agora o nome, né? Mas se tiver gente morando, é impossível de tirar. É. Ainda tira de vez em quando, assim, quando é inicial. Mas, na prática... Bem, nem acho que tem que ficar... Porque, assim, eu também acho que o Estado, por outro lado, acaba sendo... Georges Ripé, eu gosto muito dessa frase, um dos maiores juristas franceses da história, dizia, quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. A gente também fica com muita frescurinha. Ah, não pode construir mais de tanto no centro. Não pode, não, ali não pode tocar porque é área ambiental, não pode tocar de jeito nenhum. Aí tudo bem, aí, enquanto isso, tá as pessoas passando fome, sem lugar para morar, as pessoas vão invadir. E aí acaba que você deixa tolerar. Então a gente acaba caminhando. Se o Estado fosse o promotor das invasões, flexibilizasse algumas coisas, beleza, mas acaba que também parte da informalidade também é causada pelo, a gente já falou isso em uma das aulas, pelo movimento dos proprietários, do que já são proprietários, para impedir outros de serem proprietários também. Metaforicamente, quem tinha apartamento no Sudoeste não queria o Sudoeste econômico. Aí, daqui a pouco tem invasão lá. Acabou que eles conseguiram na briga montar. Por quê? Porque você perde a exclusividade, seu imóvel baixa de preço. Então, parte disso tem a briga entre proprietário e não proprietário, né? Então, as invasões é como se fosse um direito achado na rua, no direito das coisas. Ou seja, o direito achado na rua meio que preconiza que o injustiçado deve fazer o direito por meio da força, da luta, vale dedo no olho e vai embora. Tem que fazer o direito valer. Ou seja, é meio que um faroeste mesmo. É complexo o debate, não dá para usar formas apodídicas e tal, mas uma coisa é certa, me parece indecente o usucapião em 5 anos e acaba sendo estímulo a mais malandragem. E, portanto, a gente precisa saber desse terreno para atuar. Há outros efeitos jurídicos da posse. Também você vai ter, quando você é possuidor, direito à proteção possessória. Então, você não é dono do bem, não está registrado no seu nome, nada disso. Só que você tem lá um terreninho, uma posse sobre um terreno, lá no condomínio sol nascente do universo, aí você está lá com sua casinha, aí você fala, vou viajar para Caldas Novas, pegar um final de semana, aí você viaja, quando você volta, um canalha invadiu sua casa. Percebe que se o direito não intervir, o que vai acontecer? Vai virar a época de espadachim, vai tirar a espada, vai na pancada e não vai matar o outro, chama... Quando eu tinha uns 12 anos e tal, eu não sei porque tinha uns caras mais repetentes na escola e tal, que era o bombadão, então tinha um que a gente chamava de 20 anos, porque ele tinha cara de 20 anos e estava lá ainda na 2ª série e tal. Mas gente fina, assim, muita gente fina, e eu não sei porque eles gostavam de mim, assim, os bala... bobado, gostava de mim. Aí, assim, se alguém mexesse comigo, 20 anos vai te pegar, e ninguém mexia, né? Mas você vai acabar virando, vai pegar lá o seu amigo bombado, vai lá juntar e expulsar o cara na força. Não dá para ser assim. O direito, já que ele tem um monopólio da violência, ele tem que exercer esse monopólio da violência. Se ele não exercer, tu vai estimular exercício arbitrário das próprias razões. O Estado tem que funcionar.
E daí que, mesmo nessa hipótese, de você que ocupa um lote irregular, mas que sofreu uma invasão por um outro canalha, alguém que foi, esbulhou, a palavra esbulhar é a mesma coisa que despojar, arrancar. A rigor você poderia falar, um bandido esbulhou minha carteira, tirou minha carteira. Ninguém vai entender, mas a palavra esbulhar é arrancar, tirar. O fato é que, mesmo nessa hipótese, o nosso ordenamento diz, você tinha posse? Tinha. Você pode entrar com uma ação, você pode se valer das proteções possessórias, que estão no Código Civil, no artigo 1210, e também tem disciplina no CPC. E quais são as formas de proteção possessória? Primeiro, também de forma excepcional, o nosso ordenamento admite a chamada autotutela da posse, que é uma forma de exercício das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos. Excepcionalmente, o nosso ordenamento admite. O nosso ordenamento admite que você chame lá o 20 anos e outros seus amigos da pesada, vamos dizer, e tire o cara na pancada. Em algumas situações excepcionais. Basicamente, a autotutela da posse é admitida em situações de imediatidade. A gente vê isso cotidianamente. Veja, você vai numa festa, você está fazendo sua festa de aniversário e aparece um cara, uma persona não grata na festa. O que você vai falar para ele? Aí ele entra lá, um cara que já te xingou, fez tudo, aí chega na tua festa de aniversário e entra, o princeso entra lá como se não tivesse nada acontecido. O que você vai fazer? Fulano, por favor, se retire. Hã? E como você vai expulsar? Primeiro você vai, fulano, por favor, se retire. Aí ele, vem me tirar se você é homem. Aí o que você faz? Primeiro você vai chamar ele de machista, porque mulher também expulsa, vai brincar também. Tem mulher que vai fora, na academia tem uma mulher lá que eu vou fazer o exercício lá, aí depois ela vem, aí ela coloca o triplo de peso que eu coloco e levanta, assim. Eu até nem falo muito com ela, que eu tenho medo de estranhar, vai que a mulher briga. Não importa. O fato é, o que você vai fazer? Pancada. Vai sair a força. Se chama o segurança expulso. Onde está na lei essa possibilidade? Você não teria que entrar com uma ação judicial contra ele, está correndo a festa, pede para o juiz da vara em plantão, dá uma liminar para expulsar o cara? Não. Código Civil. Pode usar força e expulsar. O segurança que retira o cara inoportuno do supermercado que está causando arruaça, está aqui, ó, autotutela da posse. Pode. O que não pode é extrapolar. Então você não pode pegar e torturar o cara, espancar e tudo. Não pode pegar o cara que não quer sair da festa e dar um tiro nele. É desproporcional. É desproporcional. É claro que se ele tirar uma arma, você dá o tiro primeiro, né? Em briga de rua você aprende, né? Quem dá a primeira leva vantagem. Até nesse ponto, do ponto de vista penal, já vi ações assim, às vezes tem membro do Ministério Público que comete injustiça contra policiais, assim. Tem exageros, evidente, como há em todo lugar, mas assim, já vi caso lá de uma denúncia, por exemplo, que o Ministério Público apresentou, o policial estava perseguindo o bandido, de repente o bandido parou o carro e saiu, e estava armado, colocando a mão aqui. O policial, na hora que viu que o cara saiu de frente para o policial e que ia sacar e dar o tiro, o policial foi mais rápido e deu o tiro primeiro. O Ministério Público denunciou por um homicídio. Aí sabe o que acontece quando começa a ter esse tipo de extravagância, que às vezes é feita por um cara que só viveu comendo danoninha a vida inteira e nunca viveu a vida como ela é? Sabe qual a consequência? E eu já conversei com policiais, não sei aqui o nome, mas já conversei policiais por aí, eles começam a fazer operação tartaruga. Você começa a ficar perseguindo a polícia. Tem que punir exagero, sim, mas esses tipos de erros espalham. O policial que está se defendendo gastou lá. O cara ganha salário de classe média
Cotidiano. Aí o cara tem que contratar um advogado, gasta 100 mil reais. É tudo que ele juntou em 20 anos de trabalho para poder pagar o advogado. Aí, tudo bem, ele é absolvido, mas gastou aquele dinheirão. O que ele faz? Começa a espalhar para todo mundo. O policial faz a operação tartaruga. Você liga, está tendo bandido aqui. Eles, não, estamos indo. Aí eles fazem a operação tartaruga, vai devagarzinho para não confrontar o bandido. Porque se confrontar, vai ser depois denunciado. Você começa a ter isso. Isso tem. Isso tem. Não estou falando que não tem que ter punição para exageros, que tem exageros, evidente. Mas saiba da consequência. Não sou dos bolsonaristas, policial, tudo, não. Pelo contrário, eu sou até muito garantista. Assim. Acho que se eu fosse ministro supremo, eu ia sair toda hora na imprensa dando habeas corpus, falar que eu sou bandido também, ou não sei o quê. Porque eu tenho um perfil mais garantista. Mas eu tenho que ser realista também. Assim, né? Então, voltando aqui. Autotutela da posse é permitido, sem exageros. Sem exageros. O cara entrou na sua casa, você vai dar um tiro. Para mim não tem nem extrapolou, não. Claro, se for uma situação assim, que o cara não tinha se rendido e tal, você não vai esperar o cara dar o tiro primeiro, aí você já vai estar no céu, propriamente. Então, enfim, autotutela da posse, cuidado só com o limite. E por fim, e por outro lado, ao lado da autotutela da posse, você tem os interditos possessórios, que alguns também chamam de ações possessórias. Eu não gosto muito de chamar de ação possessória, porque a ação possessória é mais amplo do que os interditos. Interdito, você vai encontrar essa palavra toda hora no direito. Embargos, interditos, a gente gosta de velharia linguística. Interdito nada mais é do que uma velharia para dizer interditar alguém, obstruir alguém, obstar alguém. No processo civil, quando você fala de interditos possessórios, interdito proibitório é uma ação por meio da qual você vai interditar alguém de fazer algo. Então, alguém invadiu o teu imóvel, você vai interditá-lo obstruí-lo de fazer essa invasão. Embargos, mesma coisa. Embargos também é muito usado. Embargos de devedor, você está se opondo a uma conduta. E aí, quais são os interditos possessórios? Aí você tem a ação de reintegração na posse ou de posse, alguns usam a preposição de posse, outros na posse. Você tem ação de reintegração na posse, ação de manutenção na posse, e você tem o interdito proibitório. Um verdadeiro jogo de palavras inúteis. Tudo a mesma coisa. Se alguém está invadindo o seu imóvel, já invadiu, ou está ameaçando invadir, você pode entrar com a ação. Aí você chama de interdito proibitório quando ele está ameaçando, reintegração quando já invadiu e manutenção quando ele está só turbando. MST acampou ao redor do seu imóvel e não está deixando ninguém entrar e nem sair. Está turbando a sua posse, é ação de manutenção na posse. Frescura. Tão frescura que o próprio CPC diz, se você entrar com uma ação de reintegração, de manutenção na posse, mas ele já tiver invadido, o juiz pode converter em uma reintegração de posse. Dá na mesma, tudo frescura de nomenclatura, um jogo de palavras. Mas eu não vou detalhar o aspecto processual, porque isso acaba sendo mais para processo civil. O fato é que você pode se valer dessas ações. Interdito proibitório. É para você proibir o cara que está ameaçando invadir. O MST está acampado perto da sua fazenda, falando, vamos invadir. Aí você entra com uma ação para interditá-lo, proibindo de invadir. Qual é a diferença disso para a manutenção da posse? A turbação é quando ele já começa a efetivamente praticar atos que diminuem o teu exercício de posse. Por exemplo, eles já estão cortando a cerca. Acaba que na prática, manutenção de posse nunca é usada, porque quando eles começam a invadir, já invadiu, total. Ou eles fecharam o imóvel, não deixam ninguém entrar e nem sair. Não está só acampado perto da fazenda do FHC, como aconteceu, ameaçando invadir, não. Já começam efetivamente a atacar, né? Mas há outros efeitos
da posse. Você também vai ter, entre os outros efeitos jurídicos, indenização por benfeitorias. E aí, dependendo se a tua posse é de boa-fé ou de má-fé, você vai ter alguns tipos de direito de indenização de benfeitorias. Também não vou aprofundar isso. Legal esse caderninho. E fica boa mesmo a letra. Então, você também tem indenização por benfeitorias. E outros direitos mais. Bem, a realidade é que a posse ela gera alguns efeitos e o efeito mais cobiçado é o do uso capião. Mas vamos começar a depurar um pouco mais os conceitos, tá? Depurando um pouco mais os conceitos. Quando alguém tem um poder material, como vocês estão anotando, né? Coloca como um asterisco, ou seja, ou um novo título, é fora de posse, né? Se for colocar algum título, não sei como é que você está organizando, coloca definição. Você coloca como título, se for, não sei como é que você está organizando seu caderno, né? Eu vou falar de definição. O poder material sobre uma coisa pode decorrer de, primeiro, letra A, de uma situação jurídica ou de uma situação de fato. O poder material sobre uma coisa pode decorrer de uma situação jurídica ou de uma situação de fato. Vamos lá. Quando chega lá o camarada para você e fala, fulano, eu moro no apartamento 505 do bloco J da quadra 313 Norte. Você diz, ele tem um poder material, porque é o poder de exercer, o poder de usar, fruir e dispor do bem. Ele tem um poder sobre a coisa. E agora resta saber se esse poder é em razão de uma situação jurídica ou uma situação de fato. Aí ele chega para você e fala, está aqui a prova. Aí ele mostra para você a matrícula do imóvel e na matrícula está lá o nome dele como proprietário. Você concorda que o poder que ele tem sobre o imóvel decorre de uma situação jurídica, uma situação formal? A situação jurídica é uma situação de formalidade. Logo, ele tem o que, meus amigos e minhas amigas? Um direito real. Aí resta saber que direito real ele tem. Você vai ver na matrícula. Se é um direito real de usufruto, às vezes ele não é proprietário. Às vezes ele é apenas titular de direito real de usufruto. Ou se é um direito real de habitação, ou se é um direito real de propriedade, enfim. Agora, pode ser que ele diga para você, olha, eu não tenho o meu nome na matrícula não, eu moro lá, eu tenho poder sobre aquele imóvel, mas não está na matrícula. Por que não está na matrícula? Ah, eu comprei só a posse. Ou era do meu bisavô, ele morreu, não fizeram o processo de inventário, aí depois minha avó morreu, aí está uma zorra, a gente está tentando regularizar, mas enquanto isso, eu estou aqui ocupando. Está no nome ainda do meu bisavô, que já morreu há 30 anos atrás. Ou então são aqueles casos típicos que acontecem muito, de cessões de direito de imóvel financiado. Um cara financia um imóvel, fica vendendo ágio por meio de contrato de gaveta. Aí cede para um, porque quando você tem um imóvel financiado, não se engane, a Caixa Econômica não vai autorizar você passar o financiamento para outra pessoa. Vocês já viram
no mercado aquele negócio, vendo o ágio do apartamento. Vocês já viram isso, né? O que é o ágio do apartamento? O ágio do apartamento é o seguinte, é o João, que é dono de um apartamento em Águas Claras lá, só que está financiado para a Caixa Econômica Federal. E aí, ele alienou fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal. Às vezes é hipoteca, não importa. O mais comum é a alienação fiduciária. Só que o saldo devedor é de 100 mil reais. O imóvel, porém, tem um valor de R$1 milhão. E ele quer passar para frente, ele não quer mais morar lá. O problema é que se ele chegar na Caixa Econômica, ele não tem dinheiro para poder pagar o saldo devedor. Aí o que ele faz? Vendo o ágio do apartamento. Ele anuncia para terceiros. Por exemplo, para o Arthur, fala, Arthur, você quer me dar um dinheiro para compensar o que eu já paguei de prestações aqui? E aí você assume as parcelas restantes. Isso basicamente significa o seguinte, você está pedindo para ele pagar o ágio do apartamento. O ágio é o valor que representa o que já foi amortizado da dívida. A rigor, o ágio vai ser um valor aproximado, por isso o tio, né? Lembra que o tio na matemática é aproximado? Um valor aproximado de o valor do imóvel menos o saldo devedor. Ou seja, vai ser mais ou menos 900 mil reais. Você vai pedir para ele 900 mil reais e ele assume as prestações restantes. Você sabe que na prática imobiliária, quando o cara quer vender o ágio, geralmente é porque o cara está apertado, não está conseguindo pagar, alguns casos, né? Não todos. O cara está apertado e aí você aproveita essa situação de vulnerabilidade dele e paga um valor bem menor, né? Você fala, não dou 900 não, eu te dou 700 mil. Aí às vezes o cara vai e te passa. O apartamento vai no nome da pessoa que comprou? Aí que está o problema. Em que dimensão que nós estamos falando? Na dimensão de titularidade por uma situação formal ou uma situação informal? Pela situação formal, quem é o proprietário? Caixa Econômica e o João, direito de aquisição. Só que quando o João quer vender, entre aspas, né, o direito que ele tem sobre o imóvel para o Arthur, ele tem um problema, ele nem é proprietário do bem, o proprietário é a Caixa Econômica. Ele só tem o direito de readquirir. Como é que ele vai fazer? Para ele poder transmitir ou fazer a cessão do direito dele, ele precisaria do consentimento da Caixa Econômica, diz a Lei 9.514. Por quê? Porque a Caixa Econômica, quando emprestou o dinheiro, olhou a condição econômica do João, que ganhava 50 mil reais por mês e tal, não do Arthur, que às vezes ganha muito menos, etc. Você precisa do consentimento da Caixa. Só que a Caixa não dá esse consentimento. O que a Caixa faz é o seguinte, ela pede para o João pegar um novo empréstimo, com a taxa de juros atuais, que é maior. Consentir, ela não consente na prática. E como a Caixa Econômica exige que o Arthur pegue um novo empréstimo, não vai consentir, e às vezes o novo empréstimo tem juros maiores, o que o Arthur faz com o João em acordo a fio de bigode? Não, faz o seguinte, eu fico pagando as prestações, aqui na surdina vai vir no seu nome, mas eu pago os boletos, e confia em mim. Você não confia em mim? Aí, ou você está duvidando de mim? E aí, como o cara também está asfixiado e precisa de dinheiro agora, ele acaba, não, então me dá o dinheiro aí. Aí ele vai dar o dinheiro e o outro, na informalidade é assim. Isso ocorre com carro financiado. Você passa o carro para o outro para ir pagar os boletos. Isso é o pior suicídio do qual você pode desaparecer da terra. É você ficar passando o carro financiado. Isso é a obra pirotécnica de sandice. Tu fazer um negócio desse. Vender esse apartamento formalmente, ele Faz o João pagar o saldo devedor. Então, ele quita a dívida e depois te passa o valor e averba o cancelamento da dívida e passa. o cara que tivesse adquirido já quisesse financiar também. Ele é financiado
Então pega um novo empréstimo, aí beleza, aí é o que tem normal. Ele pega um novo empréstimo, a Caixa Econômica faz isso tranquilamente, e aí na prática o que vai acontecer é, nesse momento a Caixa Econômica dá o termo de quitação, você cancela a alienação fiduciária, e ao mesmo tempo a Caixa Econômica pega em alienação fiduciária o imóvel do Arthur. Então, na matrícula você vai ter assim, ó, tem lá alienação fiduciária para a Caixa Econômica, né? E R2, aí tem o R1, João como dono. Quando você faz a operação certinha, basicamente vai ser o seguinte, a Caixa Econômica autoriza o cancelamento, então você vai lá, AV3, cancela a alienação fiduciária da Caixa Econômica. E no mesmo ato, você pratica o R4, compra e venda para Arthur. O Arthur está comprando. E no mesmo ato ainda, no mesmo dia, no mesmo momento, você já faz o registro 5, alienação fiduciária e garantia para a Caixa Econômica. Ou seja, o Arthur está alienando para a Caixa Econômica que ele pegou um novo empréstimo. Esse seria o caminho correto. Então, no caso, se não for a Caixa for um outro banco que estiver financiando, aí o do banco, que eles chamam de interveniente quitante, né? Ele paga para a Caixa o saldo devedor. Isso. Que são operações que eles fazem de compensação. Aí só mudaria a alienação fiduciária, que seria para o novo banco. Esse seria o caminho normal. Em imóvel não é tão problemático. Agora, com veículo, é suicídio. Lembro de um cara, vieram lá me consultar lá, uma aluna e tal, acho que era algum familiar dele, que ele pegou e passou o carro para outro, nesses modelos de, quando não tem o consentimento da Caixa Econômica, a gente chama isso de contrato de gaveta. É metáfora. Por que é metáfora? Porque esse contrato não é eficaz contra a Caixa Econômica. E a metáfora de falar contrato de gaveta é porque acaba sendo um contrato que fica só na gaveta da pessoa, só entre as partes, não atinge terceiros. Então a Caixa Econômica não é atingida. São contratos informais. Mas veja, o cara tinha o carro financiado, vendeu o ágio, né, entre aspas, por contrato de gaveta, pegou um dinheirinho e passou o carro para o novo comprador. O que o novo comprador fez? Primeiro, saiu de Brasília, foi aí para Tonga da Mironga do Cabuletê, ninguém nem sabe onde o cara está, fazendo multas e tudo, e não pagou o financiamento. E você tem que ter algumas coisas na vida, você tem que saber que queima, que dá choque. E uma delas é financiamento bancário. Se você não paga o boleto de empréstimo, a dívida que estava lá de 50 mil reais, com os encargos moratórios que os bancos cobram, rapidinho, essa dívida daqui a pouco já está em 300 mil reais, daqui a pouco já está em 1 milhão de reais. É uma bola de neve. Eu lembro, eu estava na faculdade ainda, eu já era servidor da STJ, né? Mas eu torrava o dinheiro tudo, vinha cheque especial, mas eu torrava com coisa importante. Uma das coisas que eu torrava era prestação do carro que eu financiei e o inglês, né? A mensalidade do inglês. Eu lembro que eu esqueci uma vez de pagar o boleto do carro. Esqueci um dia, 1 ou 2 dias. Aí eu falei, pô, não paguei o boleto. Aí eu fui lá pagar. Era 600 reais a prestação. Quando eu fui pagar, tinha aumentado uma coisa assim, 70 reais, 80 reais. Aí eu, pô, tudo isso? Mas tá, eu paguei. Aí outra vez eu esqueci de pagar o boleto do inglês, era 300 reais. Só no mês seguinte que eu fui lembrar, um mês de atraso. Eu fui pagar de 300 reais, deu 310, 312. Porque os encargos moratórios cobrados pelos particulares em geral seguem o Código Civil e o Código Civil tem vários limites para isso. Agora, quando é banco, não. Os bancos podem cobrar encargos moratórios agressivos. Eles podem cobrar comissão de permanência, que acaba sendo a taxa média de juros. Então, no final das contas, eles cobram um valor altíssimo. Dívida bancária, se você deixar lá pendente, daqui a pouco vira uma bola de neve, uma avalanche insustentável. E aí aconteceu isso com esse camarada. Por quê? Ele passou o ágio do carro para um terceiro,
o terceiro não pagou as prestações do banco, o banco entrou com a ação de busca e apreensão, mas não achou o carro, porque o cara está desaparecido por aí, e quem que o banco colocou no polo passivo da ação para poder executar? O cabeça de bagre, suicida, que fez o contrato de gaveta. Moral da história, ele estava perguntando, que ação que eu posso entrar? Posso invocar a dignidade da pessoa humana? Não. Segue o Raul Seixas. Fica sentado em casa com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não tem muito o que fazer. Brincadeiras à parte, na verdade, ele vai ter que aguentar aquilo, vai viver na informalidade, espera prescrever a dívida um dia, começa a não ficar colocando mais dinheiro na tua conta bancária, para o banco não penhorar, e vai tentar fazer outras coisas. Já era, vai ficar com o nome sujo um tempão, não tem o que fazer. Alguns erros da vida são terríveis. Os teus clientes não podem cometer, nem você pode cometer em negócios. Tem coisa que realmente dá zebra. Portanto, quando o camarada tem um direito real, ele tem uma situação, ele tem um poder sobre a coisa em razão de uma situação jurídica. Mas pode ser que ele não tenha, ele alegue ter o poder sobre a coisa não por uma situação jurídica, sim por uma situação de fato. E aí nós temos duas situações. Nós temos uma situação de fato com efeitos jurídicos e uma situação de fato sem efeitos jurídicos. Qual é a situação de fatos com efeitos jurídicos? Qual o nome da titularidade que alguém tem sobre uma coisa em razão de uma situação de fato com efeito jurídico? Qual o nome, a etiqueta do bem que ele tem? É um bem. Posse. A posse é um bem. É um bem. Inclusive, você pode até declarar no imposto de renda. Inclusive, pode ser até partilhado num divórcio. O camarada divorcia e o único bem que eles adquiriram foi o direito de posse sobre um lote no condomínio Império Celestial do Sol Nascente. Terreno irregular, é invasão. Sim, não importa se é invasão. Tem valor econômico? Tem, é posse. Pode ser partilhado. Se ele morrer no processo de inventário, pode ser partilhado o direito de posse sobre aquele bem. Não quer dizer que o imóvel vai ser regularizado, não é isso. Apenas que a titularidade de posse que o falecido tinha vai passar para os herdeiros. Por outro lado, pode haver situação de fato para o qual o ordenamento jurídico não dá efeitos jurídicos. Qual vai ser o nome dessa titularidade? Detenção, é o concubinato do direito das coisas. Definindo de modo mais sistemático, posse é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Poder de usar, fruir e dispor. A posse é o exercício de fato de algum ou de todos os poderes inerentes à propriedade. É quando de fato, veja, eu sou dono de um apartamento na matrícula do imóvel. Sim, mas quem de fato está morando no apartamento? Quem de fato está ocupando o apartamento? Ah, é o João da Silva que está ocupando, porque ele invadiu o meu apartamento. Ele, João da Silva, tem a posse. Eu, Carlos Elias, só tenho o direito real. Porque, de fato, quem exerce os poderes é o ocupante, é o possuidor. É claro que o titular do direito real também pode ser possuidor, claro. É por isso que eu disse lá atrás que a posse não é só para situações de informalidade. Então, eu sou dono de um apartamento, na matrícula está meu nome, e eu moro nesse apartamento. Você concorda que eu tenho um poder material sobre a coisa em razão de uma situação jurídica, porque está na matrícula do imóvel meu nome, e também, de fato, eu tenho poder sobre a coisa, porque eu ocupo, tenho posse.
Então é possível ter os dois ao mesmo tempo. Qual que é a diferença de posse e usufruto? Usufruto é a situação formal, está na matrícula do imóvel. E a posse é você exercer de fato um dos poderes inerentes de propriedade. Do ponto de vista a olho nu, é a mesma coisa. Assim, a olho nu a gente olha, tá, tudo igual. Sim, mas aqui a etiqueta jurídica é diferente e as consequências jurídicas são diferentes. Detalhe. Pode ser a posse, historicamente, e quando você fala de posse, a posse não é uma coisa que o Brasil inventou, não. É uma coisa que vem desde Roma e foi muito sistematizado, especialmente pelos alemães. Savigny e Ehrlich foram os principais que começaram a sistematizar a posse, porque sempre houve situações de formalidade ao longo da história. Mas, e aí inclusive você tem, os livros mais importantes de posse que tem, é o do Moreira Alves aqui no Brasil, O Espírito da Posse de Savigny, alguns livros que são clássicos. Mas, quando você fala de posse, a definição que sempre se deu na história para posse é a aparência de propriedade. Mas não é muito técnico falar hoje que é aparência de propriedade ou de direito real de propriedade. É mais técnico, então eu uso aqui o latim rexius. Rexius é uma expressão em latim para dizer, melhor dizendo de maneira mais reta, mais certa. Melhor dizendo, rexius é a aparência de direito real. Olha, quando você toca a campainha de uma casa, aí vem um cara com samba canção e sem camisa e fala, o que é? E abre a porta. Você concorda que ele aparenta ser dono? Ele tem a aparência, pelo menos a aparência, a olho nu, de ser titular do direito real. Às vezes você vai olhar na matrícula, não está o nome dele lá. Mas que ele tem a aparência, tem. Por quê? Porque ele está exercendo de fato os poderes inerentes à propriedade. Posse é quando você tem a aparência de ser titular do direito real. Só que não é só direito real de propriedade, também pode ser o direito real de usufruto ou outros direitos reais. A posse pode ser a aparência de outros direitos reais também. Na prática, para a gente, 98% dos casos que dá briga é quando é a aparência de propriedade. Agora, a detenção já é definida como a posse desqualificada, desmoralizada, juridicamente. Ou seja, a posse a detenção seria uma posse, se o ordenamento jurídico não a tivesse desqualificado. O detentor, em princípio, não vai ter direitos propriamente. A detenção, a rigor, não daria efeitos. Quem é detentor não pode alegar usucapião, porque o usucapião é para posse. E aí, quais são as hipóteses de detenção que nós temos no nosso ordenamento? Bem, as hipóteses que nós temos são as principais, né? A situação do fâmulo da posse não tem muita repercussão prática, é uma repercussão mais literária, mais escolástica, que é o fâmulo da posse. Fâmulo, a palavra fâmulo significa servo. É o caseiro, por exemplo. Você contratou o caseiro, é aquele que está em relação de subordinação na coisa. Você contratou o caseiro para ficar cuidando da sua fazenda. Ele está lá sob subordinação sua. Ele não tem posse, ele tem detenção. Ele não vai alegar usucapião, nada, ele é o servo da posse. Não tem repercussão prática isso. Segunda hipótese, artigo 1208 do Código Civil, ele diz, não induzem a posse, aí ele vai falar das hipóteses. Não gera posse. Que situações que não geram posse? Diz o Código, atos de mera tolerância. Quem está na coisa por mera tolerância não tem posse, é detenção, a rigor. Atos
violentos e clandestinos, enquanto durar ou durarem. E atos precários. Ato precário é o ato que decorre de abuso de confiança. Aqui já começa a ter mais repercussão prática. Uma delas, que foi julgada em um dos precedentes mais belos tecnicamente do STJ, acho que foi até do ministro Luiz Felipe Salomão, sensacional, foi o seguinte: João comprou um carro financiado lá pelo Banco Aimoré. Então, o carro estava alienado fiduciariamente para o Banco Aimoré. Aquele caso clássico, está lá pagando as prestações do carro. O que ele fez? Fez lá o contrato de gaveta, portanto, sem o banco participar, e vendeu o ágio para o Manuel. Detalhe, o Manuel morava em Brasília. O João morava em Brasília. O Manuel foi para Roraima. Foi lá para Boa Vista. E não pagou as prestações. O que o banco fez? Bimba, busca e apreensão. Vamos achar esse carro. Não achava de jeito nenhum. Aliás, quem é advogado de banco, eu lembro de um colega que é advogado de banco, lá de Tocantins, às vezes você como advogado vai ficar trabalhando como cachorro perdigueiro. Tu vai ficar procurando onde está o carro do cara. Aí ele falou, eu devo estar aí em Brasília, tal dia, porque a gente vai tentar pegar o carro que o cara está escondendo aí em Brasília. Aí o advogado vai tentar acompanhar justo no oficial de justiça. É o tipo de trabalho assim, meio... tem que gostar, né? Porque você tem que ir junto lá e tentar achar o carro. Eu lembro de um caso de um camarada que estava apertado e não estava pagando os boletos, né? E aí o banco vinha com busca e apreensão. O que ele fazia? Ele morava numa quadra da Asa Sul, sei lá, morava na 109 Sul. Aí todo dia ele estacionava o carro da 108 Sul e ia andando para casa. Para quê? O oficial de justiça não achar o carro, né? E aí o cara ficou assim enquanto ele não regularizou a dívida. O fato é que esse camarada aqui ficou lá, easy like Sunday morning, curtindo, sem pagar nada, lá com o carro em Roraima. Até que 10 anos depois, o banco achou. Porque deu ordem de restrição, parou numa blitz. Aí, porque quando você tem essas buscas e apreensão, o banco pede para o juiz notificar o Detran e colocar uma restrição de circulação. O próprio juiz faz isso no sistema que há de convênio. E aí, quando para numa blitz, o policial olha e apreende o carro. Só que já tinha 10 anos. Sabe qual é o prazo de uso capião de bem imóvel? Quando tem má-fé, que é o uso capião extraordinário, que é quando tem má-fé? 5 anos. Aí o Manuel, bimba, alegou uso capião. Falou, banco, você devolve esse negócio aí porque eu já me tornei proprietário por uso capião. Precedente belíssimo do STJ, disse o ministro Luiz Felipe Salomão. Verdade, que o uso capião é de 5 anos. E é verdade que você, Manuel, tinha posse do bem e agia como se fosse dono do bem. Mas tem um detalhe pequenininho, bebê. É que você estava praticando um ato clandestino. O que é o ato clandestino? É quando o ocupante, esconde, segundo o bom senso, segundo uma apuração do bom senso, é quando o ocupante exerce uma posse ou exerce uma ocupação escondendo do legítimo interessado. E você estava se escondendo do legítimo interessado. Você levou o carro lá para Roraima. Como é que esse cara do banco acha?
E, portanto, essa situação, mesmo na informalidade, tem um mínimo de ética. Não vai ter efeitos jurídicos. E, portanto, você tinha apenas uma detenção, logo não cabe usucapião. Cartão vermelho para o cara. Diga. Dificuldade de entender como é que isso coexiste com a possibilidade de usucapião mesmo em caso de má-fé. Porque a má-fé é ostensiva. O cara fala, sou bandido mesmo, vem me tirar. Estou aqui. E, banco, estou aqui, ó, até liga para o banco, o carro está aqui, quero ver se você vem tirar. Em princípio é isso. Agora, aqui já é a situação em que o cara, a sorrelfa, as escondidas, vai lá e fica ocupando e não deixa o legítimo proprietário saber onde está e etc., para depois alegar usucapião na escuridão, nas sombras. Isso não pode. A posse é a aparência de propriedade, não é a sombra de propriedade. O violento tem mais efeito literário, porque assim, você não vai ter ninguém que por 15 anos está na pancada ou na violência. Porque, veja, se o cara invade o teu imóvel à força, na violência, então vem lá o cara, gangsterismo mesmo, vai na pancada, dá o tapa no pé da orelha, sai daqui e te expulsa. Entrou na violência. Se você não entra com uma ação de integração de posse, não faz nada, o cara até ameaçou te matar, e você deixa e fala, deixa lá, melhor, imóvel, depois a gente recupera, a vida que eu não vou perder, e você vai embora. Em princípio, houve violência no momento que ele invadiu, mas um dia depois já não tinha mais violência, já vira posse. A doutrina acaba admitindo o usucapião. Eu não admitiria, porque eu não gosto de usucapião de má-fé, mas isso aí é a raiva minha, porque tecnicamente a lei manda admitida. Se eu fosse juiz, eu admitiria, né? Mas eu preferia que mudasse isso. Para mim, má-fé não tinha que ter, talvez 30 anos, 40 anos, 100 anos, quando ele morrer, o filho dele vai usucapiar. Mas má-fé para mim não deveria ter esse tipo de proteção. Mas, e finalizando, não está textual no código, mas é interpretação tranquila, que também, em princípio, bens públicos ocupados irregularmente não podem ser objeto de posse. Aqui tem um fundamento constitucional. Porque a Constituição proíbe o uso capião de bens públicos, não é? No momento que a Constituição proíbe o uso capião de bens públicos, ela está dizendo que ninguém no país pode ser aparentemente proprietário de bem público. E tem razão de ser essa regra. Não dá para o poder público fazer concurso público de cuidador de terras devolutas. Senão a gente ia ter que ter cuidador de bedel de terras para ficar fiscalizando. Não tem como o Estado ficar fiscalizando as ocupações das terras. E por conta dessa impotência, a Constituição vai e fala, olha, terra pública não pode ser usucapida. E já que não pode ser usucapida, ninguém pode ser aparentemente proprietário de terra pública. Logo, ninguém pode ter posse. Qualquer ocupação irregular de bem público é detenção. O único jeito de um invasor de terra pública ser beneficiado é por meio de uma regularização fundiária que tem que ser feita geralmente por lei, por suposto de alguma lei, que a todo momento vem, daqui a alguns anos vem outra também, sempre vai vir. E isso aqui justifica a inteligentíssima e genial do ponto de vista técnico súmula 619 do STJ, belíssima do ponto de vista técnico. Vamos lá, com isso a gente vai encerrar. Há pessoas que de boa fé, para mim não é bem boa fé, mas assim, vamos tolerar como boa fé, compram lotes irregulares, no condomínio Império Solar Celestial da Vida, tal, tá lá, comprou. E há situações em que é uma senhorazinha que juntou todo o dinheiro da vida dela, ela pagava o carnê do Silvio Santos, nunca ganhou a casa própria, mas aí ela juntou e conseguiu uma vez comprar o lote irregular lá. Mas ela comprou e o que sobrou do dinheiro, ela gastou tudo para construir a casa dela.
E ela gastou lá 500 mil reais e ficou sem nada, só com a aposentadoria dela, do INSS lá de 4 mil reais. E está morando lá na casa dela, curtindo o segundo tempo da vida, né? E aí? Vem a TerraCap, ou vem o poder público, fala que é ocupação irregular e vai derrubar aquela área. E detalhe, auto-executoriedade dos atos administrativos. O poder público não precisa entrar com ação judicial para derrubar a casa. Tem auto-executoriedade. Ele sozinho pode mandar lá os seus gorilas lá, todo mundo lá com trator e tudo, e sair derrubando, na força mesmo. Só um detalhe, o Supremo Tribunal diz que atos administrativos que atingem direitos de forma individualizada tem que ser precedido de contraditório. Então, basicamente, o poder público vai fazer um processo administrativo demolitório, vai te notificar para inglês ver na prática, para tu apresentar uma contestação que nem vai ser lida. Aí você apresenta uma impugnação, eles vão e decidem, indefiram, não sei o quê, derruba. Aí você que entra com uma ação judicial para tentar assustar o avanço do poder público. Veja, vem o poder público e vai lá derrubar a casinha da vovó e jogar a vovó debaixo da ponte, porque ela vai para debaixo da ponte mesmo, não tem filho, não tem ninguém. A pergunta é, no mínimo, essa senhorazinha, de boa fé, tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias que ela fez, pelo menos pela casa que ela construiu? Quem tem posse tem direito à indenização de benfeitorias feita seria possuidor de boa fé. Ela tem direito? Sabe o que diz o STJ? Ema, cada um com seu problema. Não tem direito, porque é detenção. Tadinha da vovó. Ema. Comprou o terreno irregular, já era. Ah, mas é a dignidade da pessoa humana. Dá o dinheiro do seu bolso, se tu está com pena. O ordenamento não pode obrigar o Estado a indenizar situações de irregularidade. Não é o Estado que vai indenizar. Porque aqui eu estou citando uma situação comovente e tal, mas na vida real você sabe que não é a vovozinha que está lá. Na verdade é o espertalhão que não quis comprar o imóvel mais caro que é regular e está lá comprando na informalidade. Não dá para o Estado gastar dinheiro do imposto, dos tributos, para poder ressarcir situações de briga na rua, de dedo no olho, de informalidade. Já era, perdeu malandro. Queridos e queridas, com isso a gente encerra as nossas aulas presenciais. Foi um prazer imenso estar com vocês. Vou passar, como eu disse no início da aula, a prova para vocês fazerem em casa. É para vocês capricharem, mas eu queria que vocês fizessem antes da semana de prova, para vocês não acumularem. O prazo para entrega eu vou colocar lá para frente, mas eu recomendo vocês fazerem antes, porque eu estou até deixando de ter aula presencial na próxima semana e também numa da outra, porque uma já não ia ter por conta de um evento que vai ter numa quarta, né? Para você poder trabalhar e caprichar na prova, tá? Eu devo mandar até amanhã. Continuo no grupo à disposição para dúvidas, pode mandar questões lá, eu respondo tranquilamente. E foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigado e até a próxima.